Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre a relevância do crédito. Portanto, vamos tratar de aspectos conceituais importantes para estabelecimento de políticas de crédito e para a tomada de decisão de crédito. Muito bem, nesta trilha de crédito, vamos falar sobre crédito, risco de crédito e modelagem. Será uma série de 8 vídeos, porém, cada vídeo terá a sua própria independência, sua autonomia e seu conteúdo específico. Esses conteúdos se integrarão entre si, né? Mas cada vídeo terá seu papel específico. Então, na série, vamos falar sobre, nessa primeira parte, neste vídeo atual, sobre a relevância do crédito, né? Então, em que consiste crédito na realidade? O papel do crédito é relevante na vida das pessoas, o papel do crédito é importante no negócio das empresas e o papel do crédito é importante na economia do país, né? O crédito, portanto, é um instrumento para a realização de negócios com segurança. A análise de crédito busca avaliar os riscos do cliente e o risco da transação a ser realizada também. Então, a decisão de crédito considera fatores de risco e fatores de retorno, ou seja, quanto maior o risco, maior será o retorno exigido por aquele que vai conceder o crédito. De um modo geral, os dicionários associam a palavra crédito ao fator confiança. É possível que, quando se trata de um crédito assim bem básico, de relações em que as pessoas se conhecem, coisas desse tipo, que a confiança ela esteja presente na decisão de crédito. Por outro lado, à medida que as empresas crescem, que as organizações crescem, tipo grandes lojas, departamento, instituições financeiras, então começa a prevalecer uma impessoalidade. Então, a instituição ela começa a acreditar, confiar mais em seus modelos, em seus critérios e em suas políticas do que no cliente propriamente. Isso é um dado relevante para levarmos em consideração. Então, este canal já tem um vídeo que apresenta a classificação dos riscos de crédito, ou seja, risco intrínseco, risco de transação, risco de concentração, risco de administração de crédito, né? Repassando risco intrínseco, risco de transação, risco de concentração e risco de administração de crédito. Vamos tecer algumas considerações gerais relativas ao crédito bancário e mercantil. Então, o crédito é um instrumento para a realização de negócio. As empresas entregam mercadorias ou produtos aos seus clientes. As instituições financeiras emprestam dinheiro ou financiam bens, né? O cliente, tanto no caso da empresa não financeira, quanto no caso da instituição financeira, ele fornece em contrapartida uma promessa de pagamento, com uma data e com um valor definido para que ele possa cumprir a sua obrigação. Então, a promessa de pagamento, portanto, ela poderá ou não ser cumprida. O credor tem expectativa de receber o que lhe é de direito, mas, ao mesmo tempo que a promessa pode ou não ser cumprida, estará presente, portanto, o chamado risco de crédito. Então, essa é uma realidade. Como o credor pode estimar a chance de recebimento daquilo que ele tem direito? Então, nós temos que considerar diferentes tipos de créditos, diferentes necessidades e tipos de produtos de crédito. Então, vamos refletir um pouquinho sobre alguns desses tipos de crédito. O cartão de crédito para um cliente pessoa física é um tipo de crédito que possibilita a ele adquirir bens e serviços em vários estabelecimentos. Claro que vai exigir que ele saiba
utilizar com o devido cuidado para não gastar acima de sua capacidade de pagamento. Então, o cartão de crédito, portanto, é um tipo de crédito. O financiamento de um veículo para uma pessoa física já é outro tipo de operação de crédito que tem um perfil, tem um formato diferente da concessão do cartão de crédito, né? Começando pela própria taxa de juros, a tendência é de que a taxa de juros cobrada no financiamento de um veículo para uma pessoa física seja muito menor do que aquela que o cartão de crédito cobra quando ele financia a fatura de um cliente. Um terceiro tipo de financiamento, ainda para a pessoa física, é o financiamento do imóvel residencial. Normalmente é um tipo de financiamento por prazo longo, 15, 20 anos ou até mais, e que tem também um perfil específico, um preço específico e assim por diante. Os empréstimos para capital de giro destinados à empresa já caracterizam um outro tipo de crédito, um outro tipo de concessão. Só o fato de se destinar a empresas, a pessoa jurídica, já é um outro parâmetro de análise, já são informações diferentes. E mesmo dentro de uma concessão de crédito para empresa, para capital de giro, há diferenças no formato de análise, quando é uma empresa grande que tem informações estruturadas, ou quando é uma empresa pequena que tem carência de informações para apresentar aos credores. Um outro tipo de crédito ainda, de operação, é o chamado desconto de recebíveis de empresa, né? Aí não chega a ser um empréstimo propriamente, mas envolve o fator risco na medida que a instituição financeira antecipa para o cliente um determinado valor por conta de um título que vai ser pago no futuro. A empresa, normalmente, a cedente do título, ela tende a ser avalista desse título e, caso o devedor principal não pague no vencimento, a empresa, o cedente do título, ele irá assumir esses encargos, ou seja, irá pagar o título. Um outro tipo de financiamento, para citar mais um exemplo, é o caso de um projeto para implantação ou expansão de uma unidade fabril. Normalmente, são financiamentos de longo prazo, destinados a empresas em que exige uma complexidade maior. Enquanto o empréstimo de capital de giro, que está mencionado aí no item 4, ele tende a uma análise mais próxima do momento em que as coisas estão acontecendo, uma análise retrospectiva. No caso aí do item 6, o financiamento de um projeto de implantação ou de expansão de uma unidade fabril, a análise ela foca com maior intensidade a análise prospectiva. A análise retrospectiva é importante para saber o estágio atual da empresa, mas é importante saber se o projeto é viável, a expectativa de sucesso do projeto, portanto. Então, notamos que diferentes abordagens de análise de crédito associadas levam a decisões também diferentes. Vamos discutir um pouco sobre as técnicas e os modelos estatísticos, né? A estatística ela presta grande contribuição em termos de modelagem para facilitar o processo de decisão de crédito. Então, podemos citar no item 1 do slide, chamado crédito massificado para pessoa física, em que se usa uma abordagem chamada credit score, ou seja, uma pontuação de crédito. Normalmente, esse tipo de crédito é utilizada, essa metodologia de credit score, quando a empresa que financia ela trabalha com um grande número de financiamentos de pequenos valores. Então, ficaria complicado, difícil estar analisando proposta uma a uma, porque isso tomaria muito tempo e a empresa vai decidir sobre um grande número de propostas, né? Um segundo crédito para a empresa é o crédito para a empresa, um segundo tipo, em que se usa
algo parecido com o Credit Score, mas é o rate. Rate é uma classificação de risco também. O rate ele se baseia também em modelagem matemática, mas ele recebe normalmente uma avaliação qualitativa, uma avaliação julgamental, que complementa a apreciação, vamos dizer assim, ou a classificação gerada pela modelagem estatística, né? Entre as modelagens estatísticas, podemos citar análise bayesiana, análise discriminante, a função linear de Fisher. Eu, particularmente, desenvolvi modelagens utilizando esse modelo de Fisher e obtive bons resultados. A regressão logística, que já não é mais uma função linear, né? Que também é bastante, tem se mostrado eficiente no desenvolvimento de modelagem. A chamada rede neural, que já é um processo mais evoluído. De qualquer modo, podemos dizer que a metodologia quantitativa ela leva a uma pontuação, a uma classificação do risco da empresa ou da pessoa que está sendo analisada. Os critérios julgamentais já é um outro processo. Eles não são excludentes, mas é importante que analisemos cada um desses critérios de forma separada, ou seja, os critérios estatísticos e os critérios julgamentais. Nos critérios julgamentais, a experiência e a sensibilidade do tomador de decisão, ele é algo relevante, ele é algo que prevalece, que fundamenta o processo de tomada de decisão. Então, a intuição do analista, suas crenças em relação ao seu próprio conhecimento, em relação ao seu próprio aprendizado. O decisor, ele define a importância, o peso a ser atribuído a cada um dos atributos considerados. Ele pode fazer isso subjetivamente. Eu, particularmente, tive experiência com grupos de trabalho. Depois de 3, 4 dias de trabalho, formamos grupos de gestores de negócio e de analistas de crédito, né? E demos como missão para esses grupos algumas empresas para que eles definissem os atributos e definissem também o peso relativo de cada atributo para obter uma classificação de risco. Então, formando por turmas 5 a 6 grupos, e cada grupo não mantinha contato com os demais, no sentido de verificar se a percepção subjetiva de cada um dos grupos levaria a uma classificação muito diferente do que o outro grupo fez, né? E aí a nossa conclusão, a nossa observação é que os grupos classificaram a mesma empresa em faixa de risco muito próxima, ou seja, numa escala de 9 classes de risco, os desvios estavam uma classe para cima ou uma classe para baixo. Então, aquilo que parece intuitivo, subjetivo, não é tão subjetivo, não está tão solto quanto se possa imaginar. Há uma lógica, há uma percepção, há uma intuição que leva a uma classificação que não podemos deixar de respeitar, que não podemos deixar de considerar, né? Então, os critérios julgamentais, ainda continuando o comentário sobre eles, né? Então, eles tomam maior tempo para análise e, portanto, quando você tem um grande número de propostas, aí eles podem não dar uma resposta tão rápida quanto nós gostaríamos, né? Ainda em relação aos critérios julgamentais, podemos nos deparar com situações em que existam falsas crenças na eficácia da experiência do próprio analista. Então, um detalhe que foi importante para o analista no passado pode ser que, nos dias atuais, esse detalhe já não tenha o mesmo significado, a mesma relevância, né? Em outros casos, notamos que o analista ele define um atributo, um indicador, um índice, né?
E esse índice que ele definiu, ele mantém uma correlação matemática elevada com outro índice que já existe. O índice de liquidez já existe, então ele cria uma liquidez ajustada, fazendo pequenos ajustes, né? A importância desse ajuste pode ou não ser algo relevante. Então, um critério estatístico, ele vai calcular a correlação entre esses dois indicadores e vai dar uma resposta que pode ser interessante para o tomador de decisão. Então, manter a atenção para a experiência e a qualificação. Então, é importante que, quando você tem as decisões sendo fundamentadas em critérios julgamentais de analistas, de gestores ou de dirigentes, que esses gestores, esses tomadores de decisão, eles tenham experiência efetivamente e que recebam contínuo treinamento e aprimoramento de suas qualificações. Então, grandes negócios normalmente consideram o rate, as modelagens que a instituição utiliza, seja essa modelagem própria ou de agências de informação, consideram também o risco da operação, mas, normalmente, nesses grandes negócios, a percepção, o julgamento, ele é importante que esteja presente, né? Aliás, ele é necessário que ele esteja presente. Então, em termos ainda dos critérios julgamentais, nem sempre é simples de se fazer, de haver um reconhecimento sobre a eficácia desses critérios. Porque, quando se trata de critério estatístico, né, você já tem a própria inferência estatística, os testes que levam a comprovar se o modelo, se o parâmetro, se o atributo ele efetivamente vale. Agora, quando é julgamental, isso já pode ter um grau de subjetividade maior e nem sempre ser simples de atestar, de aceitar como verdadeiro. Então, os modelos estatísticos, voltando a eles, né, são processos que selecionam as variáveis. Esses processos determinam a importância relativa de cada variável, de cada atributo. O processo considera as correlações entre as diversas variáveis. O processo também leva a uma função de forma objetiva, ou seja, não depende do julgamento do analista. O critério para atribuir peso, a importância relativa de cada atributo, é um critério totalmente quantitativo. Outro detalhe a considerar que, normalmente, para a utilização de critérios estatísticos, normalmente requer um volume de negócios, né, que justifique a implementação de tecnologia, de modelos, porque isso normalmente tem um custo, é caro, é trabalhoso, envolve profissionais bastante especializados, né? Tem estruturas, sistemas, por exemplo. A nota obtida pela aplicação de um modelo, né, ou de um algoritmo, ela define a probabilidade de perda em uma operação e, portanto, ela ajuda a dimensionar o preço, o juro a ser cobrado no financiamento. Existe ainda o chamado Cs do crédito, que são bastante tradicionais, que, apesar de nós analisarmos cada um dos Cs de crédito individualmente, é importante destacarmos que são variáveis interdependentes. Eu não posso deixar de mencionar, nesta primeira parte, neste vídeo, a relevância dos Cs do crédito, porque ainda que alguém que vai tomar a decisão de crédito não mencione os Cs do crédito, eles sempre estarão implícitos num processo de tomada de decisão. Então, nós temos os Cs, o primeiro, chamado de caráter, que refere-se à intenção do cliente, do devedor em pagar o seu compromisso, capacidade, a sua competência gerencial, as condições, os fatores externos e não controláveis pela empresa,
o capital, que é a análise financeira, os recursos propriamente, o conglomerado, a ideia de grupo, essa ideia sendo extensiva até no caso do crédito para a pessoa física, que você considera o grupo familiar, o colateral que se refere às garantias colaterais. Portanto, é importante que se destaque que os Cs do crédito eles parecem intuitivos, eles são fáceis de serem compreendidos ou aparentemente fáceis de serem compreendidos, mas eles admitem diferentes interpretações. Isso aí já é um problema sério a considerar. Então, os Cs do crédito, a primeira pergunta que vamos fazer em relação aos Cs do crédito é o que fazer com eles, né? A análise de risco requer a aplicabilidade do atributo, do conceito, né? A experiência prática me levou a definir cada um dos Cs do crédito, né? Isso foi importante porque não pode haver dúvida na interpretação de cada um deles, né? Em comitês de crédito, portanto, por exemplo, o conglomerado pode levar a uma decisão de aprovar ou de reprovar uma operação, apenas o conglomerado, para citar um exemplo. Então, todos os atributos devem estar contidos no Cs do crédito? Sim, se todos os atributos não estiverem contidos no Cs do crédito, os Cs do crédito serão considerados incompletos para efeito de análise e decisão de crédito. Então, retomando, há diferentes interpretações que levam a confusão no significado do Cs do crédito. Então, as variáveis abrigadas no Cs do crédito podem ser variáveis quantitativas discretas, variáveis quantitativas contínuas, variáveis categóricas nominais e variáveis categóricas ordinais. Criar novo Cs do crédito, isso aí exige uma reflexão importante, porque se os Cs atuais já abrigam, e eles devem abrigar todos os atributos relativos à decisão de crédito, então, em tese, não teria significado ficar criando outros Cs de crédito. Aprofundar na compreensão dos atuais Cs do crédito é um caminho, ou é a primeira etapa necessária para um gestor, para um decisor de crédito. Tomando, então, as considerações gerais sobre os Cs do crédito, né? Parecem intuitivos, compreendidos com pouco esforço, permitem interpretações não uniformes, aqui é que começa o problema, diferentes compreensões sobre os seus significados, né? Essa aí não deveria ter, então é importante definir logo o que significa cada um deles, conforme já mencionei em slides anteriores, né? Uso julgamental como parte de como parte de um modelo, né? O uso julgamental quer dizer, você tem modelos, tem tudo definido, mas na hora que você pega uma análise de uma empresa e vai conceder um crédito para aquela empresa, vem à sua mente determinadas questões, determinados julgamentos em que o teu conhecimento sobre os Cs do crédito pode ajudar a dar um direcionamento, a tomar uma decisão. Temos ainda que os Cs de crédito, isso é importante que se destaque, os Cs de crédito, eles em si mesmo não constituem um modelo, mas eles podem ser a base para a construção de um modelo, né? Vamos conversar um pouco agora sobre o caso dos bancos. Existe uma resolução 2682 que determina classes de risco, são 9 classes de risco, né? Então, a classe AA, que é aquela de menor risco, em que a instituição financeira não realiza provisionamento de perda. Então, são as empresas de primeira linha, talvez aqui seja até as empresas que não precisem de crédito. A classe de risco A, em que há um provisionamento de 0,5% para perda, a classe de risco B, 1%, a classe de risco C, 3%, D, 10%, E, 30%, F, 50%, G, 70% e H, 100%.
É lógico que, quando a empresa vai conceder o crédito, ela vai conceder dentro de uma expectativa, dentro de uma classificação boa. Ninguém vai conceder um crédito para uma empresa que esteja na classificação H. Então, o rating de crédito, portanto, ele expressa uma classificação de risco. Quanto pior o risco, maior é a provisão de perda. A A, não há provisão de perda, conforme já mencionamos. H, a provisão é de 100% de perda. Vamos ainda, no caso dos bancos, enfatizar que a operação inicial, normalmente, ela é classificada como A, como A ou como B, né? Como B, 1% de perda, né? Depois, em função dos atrasos, então, se a empresa atrasou até 14 dias para pagar, se não está vencido até 14 dias, a classificação vai ser necessariamente A, de 15 dias a 30 dias, B, de 31 a 60, C, de 61 a 90, D, de 91 a 120, E, de 121 a 150, F, de 151 a 180, G, acima de 180, a classificação H. Então, note que a classificação ela segue dois critérios. O primeiro é a classificação inicial em cima dos atributos. Nós mostramos isso no slide anterior. E a outra é a classificação em função dos atrasos. Então, a operação ela é concedida segundo uma classificação de risco, mas depois, se a empresa atrasa, então a classificação de risco é alterada. A empresa migra de uma classe de risco para uma outra classe. Entre as duas situações, ou seja, a classificação de risco inicial e a classificação de risco em função dos atrasos, prevalece a que represente o pior risco. Então, este é um dos critérios utilizados, ou é o critério utilizado pelas instituições financeiras por determinação do regulador, ou seja, do Banco Central. Ainda no caso dos bancos, né, essas classificações, essas classes de risco que acabamos de mencionar, que foram de AA até H, elas seguem alguns atributos mínimos, elas devem se fundamentar em alguns atributos mínimos, como a situação econômico-financeira. Então, observamos que a situação econômico-financeira é um conjunto de indicadores financeiros em que, seguramente, correlacionando com o CIS do crédito, isso aí estaria no C de capital. Em seguida, temos o grau de endividamento, que também estaria no C de capital, capacidade de geração de resultado, lucro ou prejuízo, também o C de capital, fluxo de caixa, também o C de capital. Administração e qualidade de controle estaria no C de capacidade, né, de organização de administração. Pontualidade e atraso de pagamentos estaria dentro do C de caráter. Contingências, né? Contingência já é algo aqui diferente. No caso de contingências, o que é uma contingência? É algo que pode acontecer, mas que a probabilidade é pequena de que isso aconteça. Então, aqui não dá para você dizer em qual dos Cs estaria, porque não é uma ocorrência. Em existindo a ocorrência de fato, aí teria que se buscar fazer o enquadramento adequado. O oitavo item é o setor de atividade econômica, que dentro do C do crédito estaria no C de condições, de fatores externos e macroeconômicos. Então, esses são os dados com os quais vamos trabalhar, ou com os quais o gestor de crédito trabalha. Então, a informação é a matéria-prima da análise de crédito. Grande volume de informações relativas a perfis de clientes. Hoje, todo mundo quer construir bancos de dados fortes, poderosos, né? As informações relativas a clientes podem servir para desenvolvimento de produtos, para análise de crédito, para citar dois exemplos.
né? O compartilhamento e a venda de informação hoje vale muito dinheiro, as pessoas compram, né, a informação. Todos querem seus dados pessoais. Quando eu digo seus, são os nossos dados pessoais. Então, se questiona qual é o limite da privacidade nossa, de cada cidadão. Há uma Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que penaliza as instituições que usarem de forma inadequada os dados de clientes, expondo privacidade desse cliente, por exemplo. A tecnologia, os cadastros, as bases de dados, biometria facial, né, constitui vocabulário hoje presente na vida do tomador de crédito. Então, os cadastros antigos eram baseados apenas em informações de nome, data de nascimento, profissão. Hoje nós já temos biometria facial fazendo parte deste grupo de informações relativas ao cliente. A questão é como utilizar tanta informação. Eu tenho conversado com pessoas, colegas do mercado, e disse que realmente hoje a quantidade de informação é tão grande que muitas vezes as bases de dados ainda não estão sendo utilizadas com a intensidade que elas poderiam ser, porque muda continuamente, são novas informações, né? E precisa de tempo para a maturação de critérios de análise, por exemplo, né? Muito bem, este vídeo que nós acabamos de apresentar comentou a relevância da atividade de crédito, né? Se você gostou, dê o seu like. Se você quiser aprofundar, siga a bibliografia que está sendo sugerida, por exemplo, e o nosso próximo vídeo desta série vai tratar sobre a relevância do atributo caráter na análise da concessão de crédito. Portanto, cada um dos atributos do serviço de crédito será visto de forma aprofundada para nos levar a uma reflexão sobre a sua efetiva importância no processo de análise de decisão de crédito. Receba o meu abraço e nos encontraremos em breve